Bem-vindos ao canal Soul Shine. Aqui acreditamos no poder das histórias para iluminar corações e inspirar almas, seja para te fazer refletir ou te lembrar que a vida, mesmo em momentos difíceis, sempre guarda um brilho especial. Junte-se a nós nessa jornada de superação, inspiração e luz, porque quando tua alma brilha, o mundo inteiro sente. Olá, eu sou a Gabriele com dois L's e um E, mas podem me chamar de Gabi ou de Soulshine, como é o canal. E eu tenho 23 anos. E é isso. No vídeo de hoje, nós iremos dar procedimento na história de Abrão, que é filho de Terá, e Terá é descendente direto de Sem. A Bíblia vai traçando os descendentes de Sem, que é filho de Noé, sem parar até chegar no Abrão. Então, aqui nós compreendemos que todos são descendentes de Seth, que é o terceiro filho de Adão e Eva. Porque a Bíblia, sem parar, ela vai trazendo todos os descendentes até Noé, que é um descendente direto de Seth. Ou seja, nós temos aqui Abrão descendo descendente direto de Seth, que era o ser mais puro, assim, que era temente a Deus também. Então, lembrando que a Bíblia ela vai trazer muitas histórias que são os feitos de Deus, a ira, as bênçãos, como que Deus agiu com algumas pessoas naquela época. Enfim, a história vai ser de Abrão, que se inicia a partir de uma promessa que Deus fez após a morte de Terá, que era pai de Abrão. Lembrando que eles moravam em Harã, e em Harã viviam Terá, seu pai, Ló, seu sobrinho, Sarai, sua esposa, e Abrão. Moravam os quatro juntos em Harã. Eles tinham terras, eram pessoas ali que estavam estáveis, estavam bem, entende? Aí, eis que o Senhor aparece para o Abrão e fala: Deixe a sua terra, os seus parentes e a casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrar. Que eu lhe mostrar. Farei de você o pai de uma grande nação. Abençoarei você e tornarei seu nome famoso. E você será uma bênção para muitos. Abençoarei aqueles que abençoarem você. Amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você. E por intermédios de você, eu abençoarei todos os povos da terra. Então, muitos dos feitos de Abrão, nós vamos entender mais para frente que pelo intermédio dele, Deus realmente vai abençoar toda a nação por conta de Abrão. Enfim, Abrão tem bastante coisa, então vou tentar dar uma enxugada, tá? Enfim, antes de partir, eu gostaria de lembrar vocês que eu estou usando a Bíblia Viva como base e referência aqui para o nosso estudo, para nosso entendimento aí das histórias. E se você tiver interesse de ler na íntegra a Bíblia, o que eu recomendo, porque aí você terá sua própria interpretação, deixa aqui na bio. Eu deixo aqui embaixo na descrição o único link que eu achei aqui na internet para comprar dessa mesma Bíblia, tá? Então, é o único lugar mesmo que eu achei, então tá aqui embaixo. E também tem algumas outras Bíblias que eu recomendo que pode ajudar a interpretação. E também deixei a Bíblia para crianças, uma Bíblia ilustrada, que é legal também para você contar para crianças. E que é mais enxuto as histórias, não precisa entender os locais, descendências, só precisa entender a história. Mas enfim, partiu Abraão de Harã
para Canaã. Lembrando que ele levou o seu sobrinho Ló. Foi Ló, Sarai e Abraão. Para as terras ali desconhecidas. Ele só pegou suas coisas e foi. Não ficou questionando. E eles passaram por Canaã. Chegando perto de Siquém, ele acampou junto de um carvalho de Moré. Não sei o que é um carvalho de Moré, mas a Bíblia fala desse carvalho de Moré. E ali ele começou a arrastar a fome por essas terras. Então ele desce para o Egito. E lá no Egito, antes de entrar lá, ele combina com Sarai de que eles não falarão para ninguém que eles são marido e mulher. Porque Sarai era uma pessoa muito bonita. E por ela ser muito bonita, ela chamaria muita atenção dos homens. Ou seja, poderiam matar Abrão, por conta de Sarai. Do tipo, se eles matassem Abraão, Sarai seria viúva. Se ela fosse viúva, ela não teria mais vínculo de casamento. Então, eles não estariam cometendo adultério. Então, era essa a lógica do Abrão. Aí, eles chegando no Egito, falaram que eles eram irmãos. E assim que eles pisaram, ela já começou a receber muitos olhares e chamando muita atenção. Os guardas do faraó, vamos chamar assim, eles viram e convidaram ambos para ir fazer uma refeição lá no palácio do faraó. Chegando lá, o faraó enche o Abrão de presentes e fica com Sarai. E de alguma forma Deus agiu ali para que o faraó soubesse de alguma forma que Sarai é casada. Aí ele manda chamar Abrão e questiona ele: por que você mentiu para mim? Você é esposo dela, você não é irmão. Por que você mentiu para mim? Aí ele fala que ele ficou com medo de acabar sendo morto por conta dela. Aí ele fala assim: quer saber? Tó, sua esposa, Tó. Você não tá vendo a bagunça aqui que aconteceu? Deus tá transformando o palácio aqui, tá derrubando pragas aqui no palácio por conta dela. Pode levar. E os presentes pode levar também, só leva. E vai embora também. Guarda, ó. Prepara que os camelos que eles estão indo embora. Só leva indo embora. Vai. Então sai Ló, Abrão e Sarai dali com todos os presentes e camelos que o faraó deu para eles. Então eles chegaram ali no Egito sem nada, porque eles estavam passando fome. Foram pro Egito e saíram de lá ricos, vamos dizer. Porque eles não recebeu pouco presente, recebeu bastante. Naquela época, essa questão de ovelhas, camelos, pratas, eram coisas que, assim, naquela época eram chamadas de riquezas. Pessoas que eram mais ricas eram que mais possuía terras e que mais possuía gado. Enfim. Aí ele vai para as montanhas e monta um altar entre Betel e Ai para lembrar da bondade do Senhor. Então ele começa a prosperar, porque ele já era rico. Ele começa a prosperar. O gado começa a procriar e Deus vai abençoando e vai crescendo, vai crescendo. E Ló, como estava com ele, acabou ficando rico também. Ah, servos e servas, eles também receberam servos e servas. Enfim, aí tinha muitas coisas em pouco espaço. Os servos de Ló e os servos de Abrão estavam entrando em discussão. Aí ele falou assim: Ló, meu sobrinho, entre nós não pode haver brigas. Vamos fazer o seguinte: olha as regiões, que eu estava numa região montanhosa. Olha,
aonde você quer ir. Se você falar que você vai para a direita, eu irei para a esquerda. Se você falar que vai para a esquerda, eu irei para a direita. Então, Ló olha, observa e vê um lugar parecido com um jardim verde, lindo, parecido com o jardim do Éden, de tão lindo que era. Eis que Ló decide ir para Sodoma e Gomorra. E ele vai, pega seus servos, servas, pega o seu gado e vai embora para Sodoma. Abraão vai para as terras de Canaã. E nesse tempo, bom, quando Ló foi para Sodoma e Gomorra, não estava tanto assim ruim, estava legal. Só que começou uma guerra. Uma guerra que eu tenho aqui em algum lugar. Bom, estava tendo guerras. E essas guerras aí envolvia Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi perdedora na guerra e ficou extremamente destruída. O rei adversário que ganhou a guerra, ele acabou levando Ló e todas as coisas riqueza de Sodoma. Uma das pessoas conseguiu escapar e as notícias correram soltas até que Abrão ficou sabendo do que aconteceu em Sodoma e ficou sabendo que seu sobrinho foi sequestrado. Então ele junta uns aliados ali perto das terras onde eles estavam e se juntaram em 180 homens para né, conseguir libertar Ló. Então ele faz um plano de quando cair a noite, todo mundo estiver dormindo, eles iriam entrar, matar todos os homens que massacraram Sodoma e Gomorra e recuperaria todas as riquezas. Aí ele conseguiu também libertar Ló, certo? E depois disso teve um grande banquete, umas grandes coisas assim. E nesse banquete, eu acredito que seja mesmo uma festa aí de uhul, vencemos. Porque passa essa vibe, entendeu? Não, quando eu tava lendo. Tinha até o Malquisedeque, que era o carinha lá de Jerusalém, o porta-voz de Deus. Enfim. Aí, nesse momento, Abraão oferece a 10ª parte para o Malquisedeque. E nesse exato momento, o rei de Sodoma chega assim: oh, você não quer trocar os seus servos, algumas pessoas que você salvou e não, para ficar com as riquezas? Você trocaria as riquezas em troca do pessoal que você salvou? Ele: não, 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 muito obrigada. Eu só vou querer o que é de meus servos. Eu só vou querer a parte dos meus aliados, que inclusive ajudaram você a recuperar de volta. Então, por favor, pague eles. Meus servos estão comendo, então essa é a parte deles. Eu não quero nada. Deus se contentou com isso e se lembrou das promessas que ele fez sobre as terras de Canaã, que será de seus descendentes. Aí fica tipo, mas Deus, eu não tenho um descendente sequer. Todas as terras que você me dá, todas as coisas que você tem me abençoado, ficará para o meu servo. Aí Deus tranquiliza o coração dele e fala: você, seu descendente, seu herdeiro, vamos dizer, será um filho gerado por você. Passou-se um tempo. Agar não, perdão. Sarai tem a ideia de dar Agar, sua serva, para que Abraão usasse como barriga de aluguel. Naquela época não tinha todas essas tecnologias, então ele precisou se deitar com Agar e agir para que gerasse ali um filho. E
Acontece que tem uma rincha ali entre Agar e Sarai. No meio da gravidez, Agar ela meio que foge. Aí depois ela volta, mas ela volta porque um anjo do Senhor viu ela no poço e falou com ela, falou, ó, seu filho se chamará Ismael, que significa Deus te vê, Deus está com você. Volta, pede desculpa porque ela estava maltratando a Sarai. Pede perdão, implora para que você possa voltar. E ela volta. E ela tem um filho chamado Ismael. E nesse tempo, Deus firma uma aliança com Abrão, que passa a se chamar Abraão. E seus descendentes também deverão ter essa aliança. A aliança é a circuncisão de todos os homens, filhos, servos, estrangeiros, todos que são ali povos de Abraão, devem ser circuncidados. Circuncisão, para quem não sabe, é aquela cirurgia que faz entre aqui, ó, o órgão do homem, a cabeça. Aí tem uma pelinha aqui, é cortadinho. Era cortadinho ali. E essa cirurgia, para quem não sabe, facilita a limpeza e também é importante para quem tem fimose, que é uma pele que fica bem em cima assim, ó, e ela dificulta muitas funções ali e acaba até machucando. Então, essa circuncisão é a marca de todos os homens, assim, que são descendentes de Abraão. Enfim, a partir dessa aliança, Sarai passa a se chamar Sara, que significa princesa. E é isso. Bom, teve a destruição de Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra estava cometendo muito pecado, mas Deus tem uma conversa ali com Abraão, do tipo, se tiver 50 pessoas justas, junto com pessoas injustas, você vai destruir os dois juntos, pessoas boas e pessoas más. As pessoas boas devem pagar pelas pessoas más. Aí Deus fala assim: não, por amor às pessoas boas, eu não destruirei o lugar. Então ele começa a decair quantidade até que chega a 10. Mas Deus, se 10 pessoas boas estiverem no meio das pessoas más, você destruiria todo mundo junto? Ele falou: não, eu pouparia em amor a essas 10 pessoas boas. Acontece que só tinha uma pessoa decente em Sodoma, que era Ló, que estava com os dois anjos, justamente. Pelo incrível que pareça, Ló foi a única pessoa que ali se importar com os anjos, falou: não, vem aqui para casa, lava o pé, pode ficar à vontade. Aí, Ló, ele tava com os anjos e tal, e fala assim: os anjos falam assim, ó, não dá, Deus vai destruir esse lugar. Aí fica tipo, nossa, mas por quê? Tem muito pecado, olha que ó, cercaram a casa de Ló. Olha o que eles estão falando, olha o que eles estão fazendo. Deus não vai permitir isso. Ló, como era a única pessoa que valesse a pena naquele lugar, os anjos do Senhor poupa Ló, suas filhas e sua esposa, e ele tira elas do lugar. Quando eles saíram da cidade, ele falou assim: olha, agora vocês vão seguir. É o seguinte, vocês vão seguir até chegar lá nas montanhas, tá? E quando chegar nas montanhas, nesse caminho até chegar às montanhas, não olhe para trás. Beleza? Aí, não, calma, calma, calma. Ló, calma, calma, calma. Nas montanhas não tem nada para mim, não. Lá não tá, não tem nada, não tem terra, não tem nada. Eu posso ir na vila vizinha, que pelo menos eu vou ter alimento, vou ter onde ficar. Ele, faça o que quiser, mas saia daqui. Basicamente isso. Porque Deus queria que começassem a destruição, só que não pudesse fazer nada enquanto Ló estivesse lá. Por amor a Abraão, Ló não foi destruído também. Então eles fizeram de tudo para salvar Ló. Jogaram, levaram Ló. Ló seguiu, estavam lá. Quando estavam quase chegando na vila,
A esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Quando ele viu que sua esposa virou uma estátua de sal, aí ele temeu a Deus. E ele olhou para as meninas e falou assim: Filhas, vamos para as montanhas. Vamos para as montanhas. O anjo falou que as montanhas eram o melhor, então lá é o melhor. Chegando nas montanhas, eles ficaram os três ficaram refugiados dentro de uma caverna. E as meninas, elas tinham genros que foram prometidos, só que os genros deram risada da cara dos anjos, achando que seria tudo brincadeira. Então eles ficaram em Sodoma. Eles não foram juntos, eles acharam que era tudo palhaçada. Então fica lá na palhaçada, né? Não acreditou em Deus. Enfim, elas estavam sozinhas ali e viu que não tinha quem procriar elas, tipo, não tinha como elas darem descendentes. Então, elas têm o plano de embebedar Ló em 2 noites. Primeiro a mais velha, depois a mais nova, se deitaria com o próprio pai. O próprio pai estava tão bêbado de vinho, que ele nem sabia o que estava acontecendo. E assim fizeram. Primeiro a mais velha, depois a mais nova, e ambas engravidaram do próprio pai. Por que eu estou contando essa parte da Bíblia? Porque é dessas duas que nascem o... Nossa, esqueci o nome dele. Mas o povo dele vai ser os Amoitas e o Amobitas. Amobidas. Só um minuto. Aqui, ó. A filha mais velha teve um filho que se chamou Moabe, que são os Moabitas. E a filha mais nova também deu à luz a um filho que se chamou Ben-Ami, que é pai dos Amonitas de hoje. Então, esses dois povos aí, eles são descendentes de Ló. Enfim, seguindo aqui as minhas anotações, perdão, lembra que Deus estava lá na casa de Ló, eles conversaram sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, e ele avistou 3 pessoas, 2 eram anjos do Senhor, um era o Senhor, e eles estavam conversando, e é nessa conversa que ele ficou perguntando 50, 45, 30, 20, 10 pessoas boas com as pessoas maus. Tá, antes dessa conversa, Deus soltou o quê? Sara iria engravidar, e daqui a 1 ano ele iria visitar o filho dela. Então ela deu risada, ela ficou, como pode? Eu velha, meu senhor velho, nós dois velhos, capengas, engravidar, criar, amamentar, ter esse poder que eu não pude ter. Ela riu. E Deus falou assim: porque você riu, o seu filho se chamará Isaac. Isaac significa ele riu. E depois de 1 ano, no prazo que Deus falou, ela dá a luz. E Deus visita novamente eles. Ela deu à luz a Isaac e ele foi circuncidado no 8º dia. Depois de uns anos, Abraão ele fez uma grande festa. E nessa festa, Sara começa a reparar que o seu filho Isaac estava sofrendo meio que um bullying ali por causa do seu irmão Ismael. Seu irmão Ismael fazia muito bullying com seu filho. Aí ela chegou no Abraão e falou assim: Abraão, é o seguinte, estão maltratando nosso filho. Não quero Agar, não quero Ismael mais aqui. Manda eles embora. Aí ele fica aflito, fala com Deus. Deus permite que isso aconteça. Fala, não, deixa. É exatamente isso que eu quero. Eu quero que eles se expandam. Eu quero que o meu povo de Deus expanda. Então deixa. É o seguinte, eu estarei com Ismael, porque ele é seu filho. E ele será pai de uma grande nação. Aí ele fala, beleza. Ele monta todos os mantimentos e dá para Agar. Agar estava caminhando assim pelo campo, feliz da vida não, né? Aflita, aí acabou os mantimentos, acabou a água. Chegou um momento de exaustão total. Ela sentou com seu filho, sabe? Como não tinha nada. Não tinha uma gota de água para dar pro filho, não tinha uma gota de água para ela se reerguer.
e estavam os dois exaustos no meio do deserto. O anjo do Senhor apareceu, não, o próprio Senhor, eu acredito, apareceu e falou assim: escuta, Agar, eu estou com você. Levante, pegue a mão do seu filho. Eu estou com você. Então Agar levanta, pega a mão do filho e caminham mais um pouco. Quando eles caminham, eles acabam encontrando um poço. E esse poço tinha água, então ela encheu seus cântaros e pôde se reidratar e seguir em frente. Eu não vou entrar mais em tantos detalhes, porque a Bíblia não mostra tantos detalhes. Depois ela só vai trazer sobre as 12 tribos de Ismael, que são os 12 filhos de Ismael, que se tornou as 12 tribos de Ismael. E é isso. Bom, em contrapartida, Deus põe Abraão à prova. Fala assim: escuta, eu quero um sacrifício seu. Eu quero seu filho, seu único filho. Aí Abraão fica: você quer meu único filho? Então vamos lá, vamos lá. Ele pega a mão do seu filho, eles estão subindo a montanha. Os servos ficaram na ponta da montanha. Falou: não, agora Deus quer só eu e meu filho. Ele foi. Com muita dor no coração, ele ia sacrificar seu único filho. O anjo do Senhor interveio na hora H e falou assim: não, Abraão, meu querido, calma. A gente sabe agora que você é realmente temente a Deus, que você é decente, conforme Deus tem contado que você é. Você é obediente, e por meio de você toda a nação será abençoada. Mas pare, olha ali, ovelhas, usa aquelas ovelhas ali. Aí ele, enfim, usou as ovelhas, fez a oferta queimada para Deus. E Deus soube, a partir desse momento, que Abraão realmente era decente, que Abraão realmente era temente e obediente. Anos se passaram e Sara morreu. E ela foi enterrada no campo de Macpela, perto do Mamre, que hoje se chama cidade de Hebron. Se você pesquisar, jogar no Google, campo de Macpela se escreve Macpela. Mangre significa, se escreve Mare. Hebron se escreve Hembro. Hebron. Hebron. Acho que é isso. Se você jogar um Google campo de Macpela, na verdade, só escrever isso, eu acho que já aparece. Campo de Macpela hoje, vocês vão ver que existe sim este lugar até hoje. O campo de Macpela está reservado até hoje, tá? Até hoje com os patriarcas, tá? Isso é história. Enfim. Aí, Abraão tem um outro casamento com Quentura, que teve 6 filhos. E ele faz um servo seu prometer que vai arranjar uma esposa decente, que não seja do povo dos cananeus, para Isaac, e que Isaac nunca pise jamais nas terras que foram de seu pai Terá. Enfim, o servo pede para Deus orientar ele na escolha ali da sua esposa, da esposa para Isaac. E acontece exatamente como o servo falou. Se eu pedir água e ela me der, eu saberei que é um dos sinais. Se ela vê que meus camelos também precisam de água e oferecer, partindo dela, ela oferecer para que meus camelos bebam água, eu saberei. Nossa. Eu saberei que ela é a mulher que o Senhor quer como esposa para Isaac. E assim fez. Deus esteve com o servo para a escolha da esposa de Isaac. E, pelo incrível que pareça, Rebeca, filha de Naor e Milca, prima de Isaac, será a sua esposa, porque foi ela que fez todo esse passo a passo, sem saber. Deus mostrou exatamente tudo o que tinha que acontecer para que o servo soubesse que era ela. Bom, Isaac estava voltando da sua meditação no final da tarde,
passando ali perto do Peço Berlarói. Ele estava passando ali pelo poço, aí ele chegou. Nossa, 10 horas já. Gente, como a hora voa. Quando ele chegou ali Tava chegando perto da onde. Tipo, ele tava subindo aqui, o servo e a Rebeca estavam vindo aqui. Aí a Rebeca fala: Nossa, quem que é ele? Eles desceram do camelo. Mas quem que é ele? Falou: Ah, é o meu senhor. Aí ela rapidamente coloca o véu, porque ele não pode ver o rosto dela até o casamento. Aí eles se juntam, tal. Aí ele leva ele leva a Rebeca para a tenda que era de sua mãe Sara, e lá ele é confortado pela pela perda de sua mãe. Ele é confortado lá, entendeu? E Abraão, quando morre, ele é sepultado juntamente com Sara no campo de Macpela. E daqui para frente é só a história de Isaac. Portanto, se inscreva no canal caso você tenha curtido este vídeo. Compartilhe com quem você acredita que fará a diferença adquirir esses entendimentos sobre a história de Abraão. E caso você tenha caído de paraquedas, não se esqueça de assistir o anterior também, que é importante a criação da humanidade. E é isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, né? Deixa o like. E é isso, né? Um beijo. Falou! Até o próximo vídeo.